Biotecnologia de hoje, você vai conhecer um produtor de grãos de Santa Catarina que está investindo em uma nova tecnologia. A utilização de aminoácidos nas lavouras está ajudando no aumento da produtividade. Você também confere uma pesquisa de cultivo de figo em estufa. E na Serra Gaúcha, pesquisadores realizam o controle da qualidade do vinho produzido em todo o país. No Planalto Sul de Santa Catarina, um produtor de grãos está testando o uso de aminoácidos nas lavouras de trigo e os técnicos garantem. O experimento já está trazendo bons resultados. Um deles é a redução nos gastos com defensivos. A área da biotecnologia é muito mais ampla do que se pode imaginar. Nos últimos 10 anos, o grande desafio da agricultura moderna está em produzir alimentos mais saudáveis, em maior quantidade, com menor uso de agrotóxicos. A tecnologia que vem gerando muita discussão, mas que está dando resultado para os agricultores, diz respeito a misturas complexas de aminoácidos. Esta área de lavoura está na região de Campos Novos, Planalto Sul de Santa Catarina. Nós escolhemos a propriedade do agricultor Francisco Camargo, tradicional produtor de grãos do estado, para fazer uma lavoura experimental. Ele aceitou testar a novidade que vem ganhando espaço nos últimos anos e melhorando a produtividade e a renda de muitos agricultores. Os chamados aminoácidos, que são aplicados em todo o ciclo da cultura, começando pelo tratamento do solo e depois tratamento das sementes com aminoácidos. O teste nós vamos fazer com o trigo. Nesta região, o plantio é o mais tarde do país. O solo já tratado, a semente também já recebeu um tratamento com aminoácido, promovendo a aceleração do seu processo germinativo e o maior desenvolvimento radicular da planta, ou seja, raízes mais fortes e com maior volume. O agrônomo Carlos Eduardo da Costa vai acompanhar todo o processo. A área experimental tem 20 hectares. Estamos aqui dando sequência aos tratamentos do LBE para a cultura do trigo, aqui na propriedade de São Francisco Camargo. E agora estamos fazendo a primeira aplicação de fungicidas e estamos associando o produto Biocontro, que é um concentrado de aminoácidos que tem uma das grandes funções dele é aumentar a eficiência dos fungicidas, isto é, melhorar o controle dos fungos que atacam a lavoura do trigo. E a segunda grande vantagem que o produtor vai ter no uso dessa tecnologia é com relação a aumentar a resistência da planta a doenças. Então nós vamos ter plantas que vão estar mais resistentes a doenças e isso vai dar uma condição da planta expressar mais o seu potencial produtivo. O plantio com a semente plantada com aminoácidos foi feito na área do experimento no mês de julho e ao lado o plantio convencional. A área do teste foi toda demarcada. Finalizado o plantio é só esperar. 2 meses depois nós voltamos para ver as plantas em pleno desenvolvimento. Chegou a hora da pulverização. Além dos inseticidas, também vão os aminoácidos, reduzindo a dose de aplicação, onde o produtor economiza nos defensivos e garante maior resultado. O produto tem o certificado de orgânico e é reconhecido pela Ecocert, certificadora francesa, maior da Europa. A aplicação de defensivos foi feita no mês de setembro. O aminoácido, nesta fase, melhora a aplicação e aumenta a resistência das plantas. No caso dos aminoácidos da LBE, por síntese, nós conseguimos concentrar praticamente todos os aminoácidos essenciais, né? E isso dá uma condição bem diferenciada porque equilibra nutricionalmente a planta. Portanto, a adubação nitrogenada, a própria adubação que foi feita na base, né, do NPK, ele consegue com que a planta metabolize melhor, isto é, transforme mais em produção todos esses insumos que estão disponibilizados para a planta, ainda aumentando a eficiência dos fungicidas nos tratamentos contra doenças. Enquanto a lavoura segue o ciclo, nós fomos visitar o laboratório da empresa que forneceu os aminoácidos para o teste. O laboratório é na Grande Florianópolis, a 400 quilômetros da lavoura do Seu Francisco. Testes mostram como funciona a ação dos aminoácidos. O tema é bastante técnico. Quimicamente, aminoácidos são todos os compostos que contêm em uma mesma molécula a função amino, NH2, e a função ácido, a carboxila. Pelo fato de serem constituintes das proteínas, isso significa de toda a matéria viva,
é que seu estudo ganhou importância desde a metade do século XIX, quando foram feitas as primeiras tentativas para conseguir as substâncias através de métodos químicos. Isso que vamos fazer é uma forma simples de ver a quantidade de carbono que tem uma substância, né? Essa nós já vimos aqui, agora vamos repetir a experiência, né? Cuidado que você pode saltar aí. Fop. Pronto. Vamos introduzir a vareta aqui no... Que produto é esse aí? Isso aqui é um aminoácido, não tem cheiro nenhum, não tem... Isso é um aminoácido de síntese, que seria um dos componentes do ave. Então, quando a gente se espera que quando a gente o queime, se expresse o carbono que está dentro da molécula do produto, né? Então, pronto. Ó. Tá vendo? Ele já começa a crescer. O que é isso que acontece? Carbono. O carbono que estava em forma molecular aqui se está convertendo, se está voltando de novo a um estado de carbono mesmo. Entende? E se quebra o grupo amino que o segurava, né? E libera todo o carbono que tinha, né? Como carbono mesmo, tá entendendo? O que se comprova exatamente com esse teste? Assim? Se comprova que você tem um grupo carboxílico riquíssimo, ou seja, se você muitas poucas moléculas no mundo são capazes de fazer isso. José Guerra é pesquisador e proprietário do laboratório e um dos pioneiros no Brasil a produzir e utilizar os aminoácidos na agricultura, com resultados imediatos em várias culturas, em várias regiões do país. Ele compara o produto com similares da Europa. Aqui nós molhamos um pouco a vareta, como se expressou todo o carbono por todos os lados, né? Vamos fazer o mesmo experimento com um produto europeu, que é líder de mercado, por conter vários aminoácidos. Então, um produto também bom, tá entendendo? Não tem muito cheiro. Tá aqui, né? Molhamos e vamos queimar ele. Você vê que ele se reduz e o que se expressa em aminoácidos é mínimo. Ou seja, é um produto que é muito pouco eficiente, ou seja, não vai te dar, está vendo? Oh. Você vê a diferença de uma ponta a outra, né? Tem um produto europeu de uma grande multinacional. Então, o que você tem realmente de grupos carboxílicos aqui, isso aqui, exatamente igual que aqui, né? Somente que em quantidades mínimas. O pesquisador esclarece também como o aminoácido entrou no Brasil. Primeiro seria usado na saúde humana, mas a aplicação foi direcionada para o agronegócio. Eu conheci na Espanha o professor Cebrián, que foi das pessoas que ganhou o prêmio Nobel prêmio de bioquímica europeu, que ele tinha a teoria de que se conseguissem fazer síntese de aminoácidos puros, pues estaria resolvidos os problemas das enfermedades, visto que eles podiam suprir os sistemas imunológicos e com isso as pessoas teriam uma capacidade de sobrevida e resistência às enfermedades muito grande. Eu achei a ideia empolgante e me dediquei a estudar e pesquisar com essa finalidade, de ver se conseguíamos descobrir uma molécula que realmente tivesse capacidade de satisfazer todas as necessidades das células, com o qual a pessoa teria muita resistência a ter uma nutrição bastante perfeita. Começamos a trabalhar depois de vários anos, conseguimos fazer algumas sínteses e tentamos entrar pela área médica, mas temos muita dificuldade econômica, muita falta de credibilidade, muito pouco apoio. Então começamos a experimentar os produtos na área agrícola, onde as respostas eram muito rápidas. Então fomos aprendendo as necessidades dos aminoácidos na própria planta, em que momentos eles se manifestavam, de que maneira eles se mostravam mais ou menos interessantes e para que funções eles serviam com maior facilidade. E aí fomos avançando e pesquisando até hoje pensar que nós temos alguma linha bastante confiável de produtos para a agricultura. No laboratório, alguns resultados, como por exemplo, raízes de plantas tratadas e não tratadas com aminoácidos, a diferença no desenvolvimento das raízes, espigas de trigo com e sem tratamento, menor e maior quantidade de grãos. O tema para os leigos parece muito mais do que complexo. Por isso, talvez tanta polêmica na hora de oficializar os produtos. O problema dos aminoácidos no Brasil está na legislação, que tem base na agricultura da década de 70. Com o avanço da tecnologia, os aminoácidos que já estão dando resultado no campo ainda provocam polêmica no Ministério da Agricultura, por falta de normas para regulamentar os novos produtos. Quem defende a normatização dos aminoácidos é o advogado da empresa Roberto Isser Júnior.
Os aminoácidos ainda estão com restrições e sofrem discriminação. As empresas que trabalham hoje com aminoácidos, elas obrigatoriamente têm que se adequar àquela legislação de 1970, quando isso não era conhecido. Eles têm que adicionar aos seus produtos elementos que não fazem qualquer efeito nas plantas, como o NPK. Essa legislação está totalmente ultrapassada, não vislumbra a possibilidade de trabalho com aminoácidos e ela carece de uma adequação. Hoje o Ministério da Agricultura está em mora com todos os agricultores e os produtores nacionais em razão disso. No laboratório, lá estão as máquinas que silenciosamente garantem a formulação dos aminoácidos. O processo de síntese de aminoácidos da LBE funciona a partir de reações, né? Então, aqui são dosadas e pesadas as matérias-primas que vão formular os diversos produtos e num processo de reação que envolve temperatura e pressão é conseguido então a síntese desses aminoácidos de forma completa, isto é, aminoácidos com 20 ou mais aminoácidos, o que dá uma condição diferenciada das outros aminoácidos sintetizados aqui no Brasil. Um dos maiores especialistas em aminoácidos do país é o engenheiro agrônomo César Aquino. Ele explica que em São Paulo, alguns produtos falsificados, fraudulentos, levavam o nome de aminoácidos. Isso prejudicou a imagem da tecnologia no campo. Na região do estado de São Paulo, houve há muitos anos atrás algumas empresas que lançaram alguns produtos dizendo-se aminoácido e não era aminoácido. E esses produtos foram levados aos agricultores e infelizmente não deram as respostas que os agricultores esperavam. E criou-se então uma pequena história negativa dos aminoácidos. Aqui na LBE, em Santa Catarina, nós desenvolvemos uma biomolécula orgânica certificada pelo EcoCert, que é uma certificadora internacional, que visa, dentro desse mercado, a qualidade. São diferentes fases de cada cultura e de cada lavoura. Para tudo existe um composto de aminoácidos que vai melhorar o rendimento das plantas. Quando nós aplicamos o PT1, que é um produto que nós usamos no tratamento de semente, nós fazemos com que você tenha uma germinação muito mais rápida e uma germinação onde você vai ter um desenvolvimento de radicelas maior e uma formação de raízes pivotante. Então essa biomolécula nossa faz com que ela desenvolva e a planta, tendo essa formação de raízes maiores, ela pode passar um estresse hídrico muito mais tranquilo do que uma planta que não tem um tratamento. Posteriormente, quando você vem com os tratamentos fitossanitários que a cultura do trigo exige, com doenças, nós temos outras moléculas também, que é a biomolécula AVE, onde você faz as aplicações desses defensivos nesses determinados momentos, para que ocorra o quê? Uma redução do agrotóxico e uma adição de uma proteína que é o alimento da planta, que o AVE faz que haja essa absorção maior. Então você pode reduzir essa concentração de defensivos na utilização. Existe também um composto de aminoácidos que ajuda na formação das flores, aplicado na florada. Posteriormente, no desenvolvimento da planta, nós temos outras moléculas, que nós temos o TurboFlower, o recente produto que nós lançamos agora, onde ele faz com que a planta tenha uma formação de flores muito maior e muito mais vigorosa. Com essa formação de flores maiores e vigorosas, você vai ter uma redução do que do abortamento floral. Quanto menos abortamento floral você tem, maior a capacidade produtiva da planta. Com esta noção laboratorial dos aminoácidos, voltamos para Campos Novos, onde a lavoura do Seu Francisco está no ponto. O trigo maduro, um dos cenários mais bonitos da agricultura. Em 4 meses e meio, fechou o ciclo completo do plantio até a colheita do trigo. Agora nós vamos conhecer o resultado da aplicação de aminoácidos nesta área, comparando com a área ao lado, onde o manejo foi tradicional do agricultor. O agricultor Francisco Camargo sobe na máquina e faz a primeira regulagem, para depois iniciar a colheita para valer. A rotação, regulando a máquina, dando a rotação do cilindro e aí o aperto e a regulagem e o fechamento mais. Tá quase bom. Depois de regulada a primeira máquina, marca a divisória da área de teste com a área que não foi aplicado o aminoácido. As outras máquinas seguem colhendo. O produtor colhendo aí na faixa de 70, 75 sacos por hectare, né? Em áreas aqui com alta produtividade de trigo.
Isso demonstra que os aminoácidos, apresentando resultados a mais aqui, vão somar muito, principalmente em lavouras em que não alcança esse nível de tecnificação e de produtividade. Nós procuramos balizar os tratamentos e deixar uma margem de segurança para que não interfira uma área tratada da não tratada com os produtos LBE. Então essa faixa que nós podemos observar aqui, ela vai ser ao redor de uns 30 metros, mais ou menos, em que a gente vai deixar para que fique essa margem de segurança para que os resultados sejam a expressão da realidade. As 3 máquinas aceleram, afinal o tempo está com uma cara de chuva. O trigo vai enchendo o caminhão. O agricultor sentiu a diferença na área que recebeu a aplicação de aminoácidos, mesmo antes de colher. A diferença apareceu já nas doenças, não pegaram tanto, né? E agora a gente está colhendo e vai ver, acho que vai ter resultado. Na hora de colher ali a gente nota na colheitadeira, não dá para andar com a máquina, tem que ir devagar porque sai bastante trigo mesmo. A primeira carga nós acompanhamos até a cooperativa, onde é feita a amostragem para verificar como está o trigo. A umidade estava alta, 22,9% de umidade. E aí os descontos são grandes. O caminhão descarrega e depois vem a ficha com o resultado. O peso líquido foi de 19.560 quilos. Entre umidade e impureza, a quebra foi de 2.386 quilos, que são descontados do agricultor. Vamos ao resultado efetivo, comparando a produtividade na área com aminoácidos e na área sem aplicação. Sem aminoácidos, o agricultor colheu 60 sacas por hectare. Aplicando aminoácidos, até mesmo durante a florada, o agricultor conseguiu 75 sacas por hectare, 15 sacas a mais, um resultado que impressionou. Francisco já está cuidando da lavoura de soja, feliz com os resultados do trigo. O resultado foi bem satisfatório, foi ótimo até. A gente colheu o trigo onde foi usado os aminoácidos, foi colhido ele um pouco verde, ainda não estava pronto, mas ele deu 8 sacas a mais por hectare, né? E o outro, que quando eu comparei, ele já estava sequinho, já deu menos descontos, né? Mas ele deu um ótimo resultado. E teve o turbo, um outro aminoácido que eu usei, que ele chegou a produzir a 75 sacas por hectare. É uma ótima experiência, vai ser um produto que vai revolucionar nós na agricultura aí, vai ajudar bastante, a gente vai começar a usar esses produtos, né? Que são muito bons.